Durante 100 dias, funcionários e máquinas destas fábricas vão trabalhar a todo vapor. Devem ser criados turnos extras de trabalho. O faturamento vai dobrar. É que estas fábricas estão produzindo material imprescindível para os candidatos a prefeito de todo o Brasil nas eleições de outubro. Os especialistas calculam que só com os brindes e panfletos, os candidatos de uma cidade como São Paulo vão gastar R$1 milhão. No PagPeg eleitoral, 100 mil adesivos vão custar R$5 mil. 100 mil bandeiras, R$49 mil. E quem distribuir 100 mil camisetas vai gastar R$180 mil. São apenas alguns números de uma campanha que deve custar milhões nas grandes capitais. Por trás de cada candidato existe um exército de profissionais trabalhando numa empresa que não dura mais do que 5 meses e tem como único objetivo eleger o chefe. Para um candidato vencer a eleição, além de boas ideias e carisma, ele precisa de muito dinheiro. Uma parte enorme dos recursos da campanha vai para os programas do horário eleitoral gratuito. Uma grande produtora pode cobrar R$3 milhões para cuidar da imagem de um candidato. Isto inclui a criação de jingles, realização de pesquisas, treinos para debates e entrevistas e, é claro, a propaganda na televisão. Nos últimos anos, os marqueteiros ganharam status de mágicos. Mas eles dizem que há muito folclore sobre o marketing político e que neste negócio ninguém faz milagre. Seria uma responsabilidade muito grande para a gente achar que a gente pode eleger qualquer um. Isso é bobagem, é prepotência, é ilusão. O quartel-general de uma campanha é o comitê político. Aqui o organograma é igual ao de uma empresa. Na antessala do candidato fica quem cuida da agenda. Cercado de computadores, os técnicos criam o programa de governo. O setor de mobilização garante o sucesso dos comícios e passeatas e a compra do material de campanha. A infraestrutura fica com os carros, telefones e palanques. E o setor de finanças corre atrás do dinheiro para bancar toda esta estrutura. Centralizando e fazendo meio de campo com o candidato está o coordenador-geral da campanha. Uma empresa você tem que planejar desde a fabricação desse produto e o lançamento no mercado, tá certo? Uma campanha eleitoral, você tem que ter um planejamento de que tipo de marca que você vai usar, como que você vai dar um enfoque à questão do seu programa de governo. O candidato é que nem produto, você tem que ter uma imagem boa do candidato, né? O voto de um eleitor custa em média R$8 no Brasil. Este é o preço que um candidato gasta, em média, para conquistar cada eleitor indeciso. A informação é de um estudioso no assunto, Gaudêncio Torquato. Ele é professor de comunicação da USP e tem um escritório de marketing político. Torquato diz que numa cidade como São Paulo, uma campanha para a prefeitura vai custar no mínimo R$5 milhões. Mas no mercado, calcula-se que alguns candidatos podem gastar até R$30 milhões. Por que gastar tanto dinheiro para sentar na cadeira de prefeito? A política, ela estabelece um feudo, estabelece poder, estabelece espaço político para que os candidatos se perpetuem no poder. É uma escada para que as pessoas possam crescer na vida, inclusive crescer economicamente, financeiramente, entendeu? Ganhar dinheiro. Amanhã você vai conhecer o outro lado dessa história. Nas pequenas cidades brasileiras, não existe horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e nem esquemas monstruosos de marketing. Candidato para virar prefeito nestas cidades tem que gastar muita sola de sapato para visitar eleitor por eleitor em casa. Você vai conhecer também como é a campanha numa cidade no interior de São Paulo, onde só existe um candidato a prefeito nesta eleição. Nos anos 80, estas eram as duas marcas registradas da próspera região do ABC. Um importante parque industrial, onde estava instalada 70% da indústria automobilística, e berço do movimento sindical que gerou o PT, a CUT e que promoveu as primeiras greves depois de longos anos de ditadura. E com elas, fez dos metalúrgicos do ABC uma das categorias mais bem pagas do país. Hoje o cenário está mudando. Os trabalhadores fazem passeatas que têm como principal bandeira a manutenção do emprego. E muitas fábricas estão vazias e com os terrenos à venda. Nos últimos anos, as indústrias começaram a deixar a região do ABC. Os dados do Sindicato dos Metalúrgicos mostram que em 1989 havia 6.692 indústrias na região. Hoje existem 5.781, uma redução de 15%. Algumas empresas estão fechando. Outras estão deixando a região. É o caso da Maxon, que está trocando São Bernardo do Campo por Canoas, no Rio Grande do Sul.
Serrinha é um dos desempregados da Maxon. Da empresa onde ficou 15 anos, ele guarda fotos antigas e o macacão, que usa como uniforme em seu novo trabalho. Hoje, Serrinha lava carros em São Bernardo. Ele acha que foram os juros altos e as importações que tiraram seu emprego, mas não resistiu à oferta de uma bomba d'água italiana para montar seu próprio negócio. Se voltar um investimento na economia e de geração de emprego, eu acredito que pode até ser que eu vou estar voltando, como eu e outros companheiros aí que estão desempregados. Mas, atualmente, eu não tenho essa esperança. As fábricas que ficaram reduziram o número de funcionários, reflexos de um processo de ajustamento que exige indústrias mais enxutas para concorrer com os produtos importados, que chegam custando barato. Na hora da concorrência, vai tudo para a balança. O ABC fica perto do Porto de Santos, o mais caro do Brasil. Tem poucas áreas disponíveis, cobra impostos mais altos que outras cidades e paga salários também maiores para os trabalhadores. O ABC deixou de ser atraente para os novos investidores. Existem hoje muitos municípios, estados e até países que estão oferecendo condições de incentivos fiscais, por exemplo, de terreno, muitas vezes a preço subsidiado, até gratuito, de mão de obra até qualificada e com preço muitas vezes inferior ao nosso, que faz com que, em muitos casos, os empresários prefiram investir fora do ABC. Inclusive, às vezes, empresários que já estão no ABC prefiram fechar suas portas ou, pelo menos, fazer novas ampliações fora do ABC. Entre 1989 e 1995, o número de trabalhadores da indústria no ABC caiu de 230 para 130 mil, uma redução de 100 mil vagas. Os metalúrgicos querem que o governo aumente o índice de nacionalização dos carros e, com isso, garanta os empregos nas fábricas de autopeças. Mas o próprio presidente do sindicato sabe que é difícil deter a onda de demissões, que ainda não acabou. Se continuar essa reformulação produtiva e se não tivermos nenhuma preocupação do governo, a minha perspectiva é que em 1997 a nossa categoria chega a 100 mil trabalhadores. A situação só não é pior porque, se cai o número de indústrias, cresce o número de lojas. O perfil da região do ABC está mudando. Hoje, 67% da população trabalha no comércio e nos serviços, e 33% na indústria. Os espaços das empresas vão sendo ocupados pelas lojas. O problema maior é que os salários no comércio são piores que na indústria. O ex-metalúrgico José Fortunato é um exemplo. Hoje, como motorista e propagandista, ganha R$ 600. Se estivesse na montadora onde trabalhou 11 anos, como apontador, seu salário seria de R$ 1.500. Com este quadro, cai a arrecadação dos municípios e os indicadores sociais despencam. Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 40% no número de barracos na região do ABC. O futuro do ABC depende da comunidade local e do governo do estado terem clareza que precisa atuar hoje e não amanhã sobre os problemas apontados. Uma avenida separa dois mundos. De um lado, dezenas de operários que passam o dia construindo um túnel. Do outro, homens e mulheres com roupas coloridas e sedutoras cuidam do corpo. Muito provavelmente, os habitantes destes dois mundos jamais vão se encontrar. A única ponte entre eles é o olhar. Uma passagem gratuita para sonhos e fantasias. E o que você vê quando você olha lá? Ah, só vejo avião, ele. É. Só aviãozaço mesmo. Tem que ver com os olhos e lamber com a testa, como diz o ditado, né? E elas olham pro senhor, não? Ah, não, é difícil, né? Nem pra cá olham. A todo minuto, milhares de pessoas são observadas, como as meninas da academia. Você, por exemplo, pode estar sendo observado neste instante por uma das muitas janelas indiscretas que existem nas grandes cidades. O risco aumenta se você tiver na vizinhança um especialista na observação, como Pedro Savino. Todo dia ele passa horas com seu binóculo vasculhando o prazer. Pedro é um voyeur. Nesta noite, ele acompanhou o movimento das meninas na boca do luxo, xeretou alguns apartamentos vizinhos e foi também observado. Na noite a gente pega o binóculo, começa a entrar de janela em janela e para ver o que está rolando ali dentro, né? É meio que indiscreto, mas... É claro que o voyeur está correndo o risco de despertar a indignação de quem está sendo observado. Afinal, o olhar curioso está invadindo a privacidade alheia. Mas há casos em que o voyeur conta com a cumplicidade de quem está sendo visto. Malu Bailo ganha vida fazendo espetáculos eróticos em casas noturnas badaladas. Mas ela se diverte mais
quando faz seu show particular para um vizinho curioso. Eu venho do banheiro, aí eu passo pela janela para ver se há um voyeurismo no ar, eu percebo que tem, né? Aí você vem aqui, olha, e procuro uma roupa e penso, qual que eu vou pôr? Quer dizer, lógico que já sabe qual que você vai pôr, já tem tudo em mente. Eu gosto, eu curto, acho que curto mais que ele até. O psiquiatra Mauro Mor Madureira diz que observar é absolutamente normal. O perigo está no exagero. O problema é quando, por falta de liberdade interna, quer dizer, por inibição de fazer, eu tenho que me restringir a ver. Os pipi shows são o paraíso dos voyeurs profissionais. Aqui, por R$ 55,00, durante 15 minutos, o voyeur compra a janela e a vista. Bem mais perto da vitrine. Por um interfone, o cliente pode comandar o show de striptease. Separado da garota por um vidro, ele só pode olhar. A menina nem sempre sabe quem está do outro lado, porque o vidro é espelhado. Tudo para manter o mistério do jogo. A maior prova de que de voyeur todo mundo tem um pouco é o cinema. Aqui, atrás dessa cortina, o espectador paga para ver na tela o que os outros estão fazendo. Esquadrão Futebol Clube. Este é o nome da paixão de todos estes meninos que correm atrás da bola no acanhado campinho que fica ao lado da Marginal Tietê. Hoje é dia de estreia no campeonato. Dia de realizar o sonho de vestir o uniforme e jogar futebol. O adversário é o Liderança, de Pirituba. O jogo é de várzea, mas para eles é tão importante quanto a Copa do Mundo. E eles capricham nas jogadas e nos desejos. Faço gol, de bicicleta de todo mundo. Eu era Luizão, marcava gol, Palmeiras, que chutava o último pênalti na seleção brasileira. Aí dava o título. Mas a cada dia, momentos como estes são mais raros. É que os campinhos onde os garotos jogam pelos seus esquadrões estão desaparecendo nas grandes cidades. Há 10 anos, existiam 300 campos de várzea em São Paulo. Hoje são 190. Os prédios estão nos lugares dos campinhos, mas não substituem a vontade dos garotos. Times como o Palmeiras dos 100 gols e o Flamengo de Romário e Sávio encantam meninos e meninas. A classe média futebolística vai ao Paraíso 2 vezes por semana nas escolinhas de futebol. Aqui, além do espaço para jogar bola com segurança, garotos e garotas podem ter aula com um craque de verdade, como o Rivelino, que tem sua escolinha há 14 anos. Hoje são 900 alunos, mas o craque professor vai logo avisando. Não faz milagre. Se eu tivesse esse dom de fazer do teu filho um craque, pô, cada garoto que viesse aqui na minha escolinha, eu ia assinar um contrato com você e falar assim, olha, eu tenho uma participação X nele. Os alunos da escolinha raciocinam diferente dos meninos da periferia. Aqui, ser jogador de futebol é apenas mais uma opção na vida deles. Eu jogo aqui mais pro lazer, né? Não pra ser jogador. Boa, bola enfiada, o terceiro pintou. Gol! Jogadores como Zé Elias, Caio e Jameli da seleção olímpica são típicos representantes da classe média, que ocupa cada vez mais espaço no futebol brasileiro. Mas muitos craques continuam nascendo longe dos clubes, das escolinhas e dos grandes centros. O pernambucano Rivaldo e o paraense Giovani são 2 exemplos. Os clubes que querem encontrar estes diamantes brutos têm que botar o pé na estrada. O Santos, que revelou para o mundo o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé, está buscando os craques aonde eles ainda têm espaço de sobra para correr atrás da bola. O clube está realizando peneiras itinerantes para garimpar as pedras mais preciosas que ainda existem no interior do Brasil. Uma delas aconteceu aqui, na cidade de Itapeva, interior do estado de São Paulo, a 300 quilômetros da capital paulista. 200 meninos participam dos testes. Eles têm que impressionar os 2 observadores do Santos e assim garantir a chance de passar pela primeira fase do vestibular do futebol. O prêmio é a oportunidade de realizar um teste na Vila Belmiro. Aos 15 anos, Patrick corre atrás de uma destas vagas. O pai está desempregado. A mãe trabalha como empregada doméstica. O orçamento mensal da família é de R$ 30 por mês. Vencer como jogador profissional não é uma vaidade de Patrick. É o sonho coletivo de uma família que luta contra a miséria.
Pensar na família, né? Ajudar. Minha mãe tem um sonho de comprar uma casa, né? Na rua, como alugamos uma casa, pagamos R$80. Minha mãe parece que ganha R$30 por mês. Então fica difícil. Quando a oportunidade aparece, Patrick não desaponta e mostra com boas defesas que pode transformar sonho em realidade. Patrick R. de Souza. Final da peneira. Hora de anunciar os escolhidos. Patrick está entre eles. O jovem goleiro se emociona. A distância que separa a miséria de Itapeva dos contratos milionários dos grandes clubes ainda é enorme. Mas agora existe uma possibilidade concreta de mudar de vida. E melhor, dá para realizar um outro desejo: ver o mar. Nunca fui na praia. Se Deus quiser, eu vou. Tá só começando essa história? Tá. A Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos divulgou em abril uma lista com 200 antibióticos que misturavam substâncias que juntas ofereceriam mais riscos que benefícios à saúde. Mesmo assim, os produtos continuam sendo vendidos, porque o Ministério estuda com a indústria mudanças nas fórmulas. A Sobravime quer também a retirada do mercado de produtos à base de lindano, usados no tratamento de piolhos. Estudos mostraram que estes remédios podem provocar efeitos colaterais graves no campo neurológico, como convulsões. Existem 14 produtos à base de lindano no mercado. O presidente da Sobravime reclama do excesso de medicamentos e diz que, em busca de cura, muita gente vai parar em hospitais por causa de remédios. As intoxicações medicamentosas, não é, aumentam em muito. A Sobravime fez um estudo e chegou à conclusão que estariam ocorrendo pelo menos 5.000 casos de internações por ano no país só devido a antibióticos. A indústria de remédios, que no ano passado movimentou 8 bilhões de dólares no Brasil, contesta as denúncias da Sobravime. Se nós pegarmos as vendas da indústria farmacêutica em unidades, em valores, nós vamos verificar que 95% do medicamento vendido no Brasil é de boa qualidade. Com relação aos medicamentos, nada disso está acontecendo. Ninguém foi aos jornais para reclamar que a sua saúde foi afetada. O secretário nacional de Vigilância Sanitária, Elisaldo Carlini, é respeitado por médicos e cientistas, mas ele reconhece que a vigilância está longe do ideal. Para exercer plenamente seu papel e garantir a qualidade total dos medicamentos, o professor Carlini quer que o governo ponha em prática a promessa de priorizar a saúde. Enquanto o Ministério da Saúde for assim um ministério relegado a um segundo plano nas discussões políticas e econômicas, né? E eu acho a saúde uma coisa muito importante para a economia estar metendo um bedelho no meio, deveria ser uma coisa independente da problemática política e econômica, nós não vamos chegar a um ponto satisfatório, não, né? Uma tese mais radical ganha força na comunidade científica. Para ficar livre das influências políticas, a vigilância sanitária deveria ser um órgão autônomo do governo. A exemplo do que acontece em alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Tem que ter sistemas separados da ação política, tá certo? Senão a ação política pode contaminar esse sistema. Contamina os dados, contamina o sistema, contamina a avaliação. Amanhã você vai conhecer uma lista de irregularidades nas farmácias e saber por que no ano passado foram roubados 25 milhões de reais em medicamentos, só no estado de São Paulo. O cenário lembra um velho e abandonado laboratório de alquimia da Idade Média. Cadinhos, tubos e vidros guardados em armários gastos, substâncias misturadas e esquecidas. Um inseto passeando onde são aplicadas injeções. Estes são os bastidores de uma farmácia onde o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo fez uma vistoria. O dono diz que os produtos mais antigos estão abandonados e são apenas lembranças do tempo em que as fórmulas eram manipuladas no local. Nesta outra farmácia, na periferia oeste de São Paulo, o quadro é muito pior. Aqui não há registro do farmacêutico responsável ou do estabelecimento no Conselho Regional. Nas prateleiras, os remédios estão empoeirados e alguns não poderiam nem estar ali, porque estão com prazo de validade vencido.
é o funcionário, tá, que trabalha, que faz isso. Às vezes esquece, a pessoa que limpa, a gente paga uma pessoa a fazer isso. Só um minutinho. E ele deixa o medicamento vencido na prateleira? Não. Você pode me garantir que esse aqui é o único que tem lá? Posso garantir. Só um instantinho, por favor. Quando outros 4 produtos são encontrados fora do prazo, ele atribui a irregularidade a um descuido. Irritado, decide expulsar a reportagem. Vocês estão exagerando. Você falou que tinha um só. Não, não falei que tinha um só. Não é tanto remédio. É uma falha ou outra, ninguém é perfeito. Como vocês também não são. Vocês invadiram um estabelecimento comercial. Agora eu peço que vocês... É a 4ª vez que a farmácia é multada pelo Conselho, que não tem poder para fechá-la. 20% das farmácias no estado de São Paulo têm algum tipo de irregularidade. Essa daqui é uma das 780 farmácias que não tem registro no Conselho Regional de Farmácia e são consideradas clandestinas. Elas formam um mercado ideal para quem opera no mercado ilegal do remédio. Transportar medicamentos e produtos químicos se transformou em atividade de alto risco. No ano passado, juntos estes produtos foram as cargas mais roubadas em São Paulo. Só durante o transporte, quadrilhas especializadas roubaram o equivalente a 25 milhões de reais. A polícia recuperou menos de 10% das cargas. A gente acredita que ele vai para um depósito e depois desse depósito vai abastecendo algumas farmácias, a maioria delas clandestinas, de acordo com as encomendas, porque os seus preços são bem abaixo do mercado. A situação é bastante preocupante e o usuário precisa ter muito cuidado ao procurar um medicamento hoje. Ele pode comprar o medicamento roubado, ele pode comprar o medicamento falsificado, ele pode levar o medicamento indicado por uma pessoa que não tinha capacidade de fazer a indicação e ter um problema decorrente daí. Então, ele pode agravar a situação da sua saúde ao invés de melhorar. Amanhã você vai conhecer os perigos da automedicação e saber por que alguns médicos brasileiros receitam mal. A gente encontrou a vigilância sanitária totalmente desmantelada, com funcionários humilhados, salários indignos, uma aura de corrupção permanecendo sobre a instituição, não havia recursos. Quem diz isso é o responsável pela vigilância do 4º maior mercado consumidor de medicamentos do mundo. A inoperância de décadas da vigilância sanitária ainda é responsável hoje por incontáveis riscos à população. Nas prateleiras das farmácias, existem produtos que já tiveram sua eficácia questionada pelo próprio Ministério da Saúde, como os protetores para o fígado e os remédios antidiarreicos. Existem também dezenas dos chamados produtos naturais, que não explicitam os efeitos colaterais que podem provocar. A raiz de arnica, por exemplo, conhecida como anti-inflamatório, pode aumentar a pressão arterial. O uso frequente de laxantes naturais à base de plantas está associado a uma maior incidência de câncer de intestino. As bulas destes remédios, quando existem, só trazem o lado bom. A facilidade para registrar medicamentos, principalmente durante o governo Collor, fez com que o mercado fosse invadido por verdadeiras porcarias, produzidas por laboratórios de fundo de quintal. A vigilância sanitária começou no ano passado uma inspeção nos laboratórios de todo o país. Dos 500 visitados, 150 foram interditados. Aqui funcionava um dos laboratórios interditados pela vigilância sanitária. Segundo o relatório do fiscal, não havia controle de água, de temperatura e de umidade. Faltava também identificação da matéria-prima, que não passava pelo controle de qualidade. O laboratório funcionava desde 1977 e tinha autorização para fabricar vários medicamentos, entre eles antibióticos. Agora interditado, o laboratório está passando por uma reforma. Incrível foi este outro laboratório que funcionava neste endereço. O Gafema Limitada era totalmente clandestino, sem registro na vigilância sanitária. Ele produziu sem nenhum controle de qualidade concentrados de sais para hemodiálise. Os laboratórios foram interditados, mas os produtos que já estavam nas farmácias não foram retirados. Existe risco, sim, para a saúde da população. Neste momento, não foi feita a retirada deles no comércio. Por quê? Porque não foi feita as análises. Os absurdos não param por aí.
A inspeção descobriu também 200 laboratórios registrados no Ministério que simplesmente não existem. Pelos registros do Ministério da Saúde, neste endereço deveria funcionar a Confaz Indústria Farmacêutica. Mas hoje, no prédio, são vendidos capacetes e bichos de pelúcia. Neste outro endereço, os fiscais do Ministério esperavam encontrar o laboratório Serredo-H. Mas aqui funciona uma gráfica. O senhor sabe se funcionou algum tipo de laboratório aqui, vizinho ao senhor? Que eu saiba, não. Período de 10 anos que eu estou aqui, foi gráfica, né? O senhor lembra de um laboratório funcionando naquele endereço? Lembro. Lembro, até esqueci o nome do laboratório. Quanto tempo esse laboratório não funciona mais aqui? Há mais de 20 anos. Quase todos os laboratórios que nós interditamos por defeitos da sua qualidade técnica são laboratórios de pequena monta que vivem de vender dúzias de 18, que vivem de vencer concorrência em locais onde não deveria vencer. Amanhã, especialistas contestam remédios produzidos por grandes laboratórios e querem a vigilância sanitária autônoma do governo.